Graça e paz, meus amados. Programa Cristo Vive em Nós, da Igreja Evangélica Cristo Vive em Nós. Estamos aqui na Rádio e TV no Ar, a Rádio da Quebrada, gravando um programa, né? Como sempre fazemos, vamos começar com uma oração pedindo a graça, a direção, a sabedoria do nosso Deus. Você que está do outro lado, que você seja abençoado através dessa rádio, através desse canal, através desse vídeo, aonde chegar o teu nome, o nome de Deus seja glorificado e você seja edificado. Ore comigo. Pai, no nome de Jesus eu te entrego, Senhor, mais uma vez esse trabalho nas tuas mãos, esteja à frente, dando sabedoria, discernimento, entendimento. Pai amado, que nós não venhamos falar nada além daquilo que o Senhor quer falar. Nos use aqui para a tua glória, para a edificação de vidas que estão do outro lado. Abençoe essa vida que está comigo do outro lado. Abençoe sua casa, sua família. Todas as áreas da sua vida sejam abençoadas por ti, papai. Obrigado por esse privilégio de estar entrando dentro da casa dessa pessoa através desse canal, através desse vídeo, em nome de Jesus. É isso aí, meus amados. Pastor Everaldo Félix, programa Cristo Vive em Nós. Para começar, eu já queria ler uma reflexão para você. Essa reflexão ela fala de um folheto e o tema é o último folheto. Todos os domingos à tarde, depois do culto da manhã na igreja, o pastor e o seu filho, seu filho tinha 11 anos, eles saíam pela cidade e entregavam folhetos evangelísticos. Numa tarde de domingo, quando chegou a hora do pastor e seu filho saírem pelas ruas com os folhetos, fazia muito frio lá fora e também chovia muito. E o menino se agasalhou e disse: "Ok, papai, estou pronto." E seu pai perguntou: "Pronto para quê?" "Pai, está na hora de juntarmos os nossos folhetos e sairmos." Seu pai respondeu: "Filho, está muito frio lá fora. E também está chovendo muito." O menino olhou para o pai, surpreso, e perguntou: "Mas, pai, as pessoas não vão para o inferno, até mesmo em dias de chuva?" Seu pai respondeu: "Filho, eu não vou sair nesse frio." E triste, o menino perguntou: "Pai, eu posso ir?" "Por favor." Seu pai hesitou por um momento e depois disse: "Filho, você pode ir. Aqui estão os folhetos. Tome cuidado, filho." "Obrigado, papai." Então ele saiu no meio daquela chuva. Este menino de 11 anos caminhou pelas ruas da cidade, de porta em porta, entregando folhetos evangelísticos a todos os que viam. Depois de caminhar por 2 horas na chuva, ele estava todo molhado, mas ainda faltava o último folheto. Ele parou na esquina e procurou alguém para entregar o folheto, mas as ruas estavam totalmente desertas. Então ele se virou em direção à primeira casa que viu e caminhou pela calçada até a porta e tocou a campainha. Ele tocou a campainha, mas ninguém respondeu. Ele tocou de novo e mais uma vez ninguém abriu a porta. E ele esperou, mas não houve resposta. Finalmente, este soldadinho de 11 anos se virou para ir embora, mas algo o deteve. E mais uma vez ele se virou para a porta, tocou a campainha e bateu na porta bem forte. Ele esperou e alguma coisa o fazia ficar ali na varanda. Ele tocou de novo e desta vez a porta se abriu bem devagar. De pé na porta estava uma senhora idosa com um olhar muito triste. E ele perguntou gentilmente: "O que eu posso fazer?" Ela perguntou gentilmente: "O que eu posso fazer por você, meu filho?" Com os olhos radiantes e um sorriso que iluminou o mundo dela, este pequeno menino disse: "Senhora, me perdoe eu estar perturbando, mas eu só gostaria de dizer que Jesus a ama muito. E eu vim aqui para lhe entregar o meu último folheto, que dirá tudo sobre Jesus e o seu grande amor." Então ele entregou o seu último folheto e se virou para ir embora. Ela o chamou e disse: "Obrigado, meu filho. Que Deus te abençoe." Bem na manhã do domingo seguinte, na igreja, o pai, pastor, estava no púlpito,
Quando o culto começou, ele perguntou: alguém tem um testemunho, algo a dizer? Lentamente, na última fila da igreja, uma senhora idosa se pôs de pé. E conforme ele começou a falar, um olhar glorioso transparecia em seu rosto. Ninguém me reconhece nesta igreja. E nunca estive aqui, vocês sabem, antes do domingo passado, eu não era cristã. Meu marido faleceu há algum tempo, deixando-me totalmente sozinha neste mundo. E no domingo passado, sendo um dia particularmente frio e chuvoso, eu tinha decidido, no meu coração, que chegaria ao fim da linha e não tinha mais esperança ou vontade de viver. Então peguei uma corda e uma cadeira e subi as escadas para o sótão da minha casa. Eu amarrei a corda numa madeira do telhado, subi na cadeira e coloquei a outra ponta da corda em volta do meu pescoço. E de pé, naquela cadeira tão só e de coração partido, eu estava a ponto de saltar, quando de repente o toque da campainha me assustou e eu pensei: vamos esperar um minuto e quem quer que seja vai embora. Eu esperei e esperei, mas a campainha era insistente. Depois a pessoa que estava tocando também começou a bater bem forte e eu pensei: quem neste mundo pode ser? Ninguém toca a campainha em minha casa ou vem me visitar. Eu afrouxei a corda do meu pescoço e segui em direção à porta enquanto a campainha soava mais alto ainda. Quando eu abri a porta e vi quem era, eu mal pude acreditar, pois na minha varanda estava o menino mais radiante e angelical que já vi em toda a minha vida. O seu sorriso, eu nunca poderia descrevê-lo. Vocês, as palavras que saíam da sua boca fizeram com que meu coração, que estava morto há muito tempo, saltasse para a vida quando ele exclamou com grande voz de querubim: Senhora, eu só vim aqui para dizer que Jesus te ama muito. Então ele me entregou este folheto, que eu agora tenho em minhas mãos. E conforme aquele anjinho desaparecia no frio e na chuva, eu fechei a porta e atenciosamente li cada palavra deste folheto. Então eu subi para o sótão para pegar a minha corda e a cadeira e não iria precisar mais delas. Vocês veem, eu agora sou uma filha feliz do rei. Já que o endereço da sua igreja estava no verso deste folheto, eu vim aqui pessoalmente para dizer obrigado ao anjinho de Deus, que no momento certo livrou a minha alma de uma eternidade no inferno. Não havia quem não tivesse lágrimas nos olhos na igreja. E quantos gritos de louvor e honra ao rei ecoaram por todo o edifício. O papai pastor desceu do púlpito e foi em direção à primeira fila onde o seu anjinho estava sentado. Ele o tomou em seu filho nos braços e chorou emocionado. Provavelmente, nenhum na igreja teve um momento tão glorioso como este. E provavelmente este universo nunca viu um pai tão transbordante de amor e honra por causa do seu filho. Exceto este pai também que permitiu que o seu filho viesse ao mundo, frio e tenebroso, e ele recebeu seu filho de volta com gozo indescritível, e todo o céu gritou louvores e honra ao rei. E o pai assentou o seu filho num trono acima de todo principado e potestade. E os filhos lhe deu um nome que está acima de todo nome. Amados, essa história é bem emocionante porque é uma reflexão baseada em fatos reais. E eu queria dizer para você o quanto de pessoas que estão agora aí do outro lado em redes sociais estão pensando em tirar a sua vida. Tanto de pessoas que estão depressivas, abatidas, passando por momentos difíceis, noites escuras, desertos, aflições, pensando em desistir da sua vida. Eu queria aqui, como homem de Deus, dizer para você: não desista da sua vida. Não tire a sua vida. Onde esse vídeo estiver chegando agora, não pense em desistir, não pense em parar. Jesus te ama. Jesus tem um plano perfeito para a tua vida. Ele morreu para te dar vida e a vida com abundância. Não deixe o diabo buzinar no seu ouvido, soprar no seu ouvido que você é um derrotado, uma derrotada, que não tem mais jeito para você, porque eu estou aqui para te dizer: um dia eu pensei assim, e hoje eu sou um milagre de Deus. Hoje eu sou um milagre que Jesus fez na minha vida. E tem algumas aplicações que eu queria trazer
para as nossas vidas sobre esta reflexão. Como eu falei, tem neste momento pessoas pensando, querendo se matar. E precisa ouvir falar de Jesus. Talvez Deus escolheu a mim e a você para falar para elas. Comece a abrir a tua boca. Comece a falar do que Jesus tem feito na tua vida, que Jesus ama elas. Você não precisa conhecer de teologia. Você não precisa conhecer a Bíblia do começo ao fim. O que você precisa dizer que Jesus a ama, que morreu no lugar dela. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui com essa reflexão. Faça chuva ou faça sol, temos que falar de Jesus. Jesus cuida da gente no sol, mas também cuida na chuva. Cuida no calor, mas também cuida no frio. Cuida durante o dia, mas também cuida à noite. Então eu quero te convidar a você sempre lembrar que tem pessoas precisando ouvir de Jesus, faça chuva ou faça sol. É outra aplicação, independente de pessoas que estão próximas a nós, se vão evangelizar ou não, a nossa função é ir e falar de Jesus. Às vezes temos que insistir mais vezes com as pessoas e não desistir na primeira tentativa. Esse jovem de apenas 12 anos, ele não desistiu. Ele não jogou a toalha. Ele continuou batendo na porta daquela senhora. Ele continuou apertando a campainha. Até quando você vai desistir das pessoas? Jesus não desistiu nem de mim, nem de você. Não importa se temos um mês na igreja ou 20 anos, Deus quer nos usar do mesmo jeito. O que Ele quer é corações dispostos, abertos, pessoas que queiram realmente fazer a sua vontade. Deus fez com que esse menino insistisse e ficasse ali. Vamos começar a ouvir a voz do Espírito Santo, nos falando, nos insistindo, para que possamos insistir com as pessoas, para que elas possam sair dessa escuridão. Assim como aquele pai ficou orgulhoso do seu filho, o nosso Pai Celestial também ficará orgulhoso de cada um de nós. Que nós possamos sempre lembrar que nós estamos nessa terra para amar a Deus e para servir pessoas. Assim como aquele pai permitiu que o seu filho fosse para a chuva e o frio, Deus também permitiu que o seu filho viesse ao mundo frio e tenebroso para nos salvar da eternidade. Está na hora da gente encarar o frio, a chuva, todas as coisas que vierem contra nós, para continuarmos proclamando o Evangelho da salvação. E assim também como Deus recebeu o seu Filho Jesus de volta com gozo, assentou o seu Filho num trono, que está acima de todo trono, também nós precisamos, amados, lembrar que há um trono, há um local, há uma morada eterna nos aguardando. Que nós possamos ouvir a voz do Salvador e que nós possamos proclamar. Dizer para você aí, meu irmão, minha irmã que está aí assistindo pelo Facebook, se tiver perguntas, algum tema que gostaria, coloca aí também nos comentários. Comenta aí, eu estou assistindo, Paz do Senhor. Bom dia, você que está em casa também, assistindo no Facebook, no canal, no YouTube. Coloca aí embaixo, comenta, perguntas, temas que gostaria que a gente pudesse falar nos próximos programas, porque nós queremos estar aqui trazendo algo novo, atual para as nossas vidas. Hoje estamos falando aqui um pouquinho sobre essa questão de pessoas que às vezes estão pensando em tirar a sua própria vida. Nós temos pessoas na igreja que passaram por esse processo e hoje estão de pé, nos ajudando a guerrear, a lutar por outras vidas. E diante disso eu queria ler um texto com vocês, que se encontra em Lucas capítulo 10, versículo 25. Esses últimos dias, semanas, nossa igreja tem vivido algo assim diferente, que é amar a Deus e servir pessoas. E tem muito a ver com esse texto, onde fala da parábola do bom samaritano. Certa vez um advogado da lei levantou-se com o propósito de submeter-se a Jesus à prova. E lhe indagou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ao que Jesus lhe propôs: O que está escrito na lei? Como tu a interpretas? E ele replicou: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de toda a tua capacidade intelectual. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e você viverá. Ele está, entanto, insistindo em justificar-se,
questionou a Jesus: mas quem é o meu próximo? Diante do que Jesus lhe respondeu assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo e o espancarem, fugiram e o abandonaram quase morto. Coincidentemente descia um sacerdote pela mesma estrada, e assim que o viu o homem, passou pelo outro lado. Do mesmo modo agiu um levita, quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou de largo. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e assim que o viu, teve misericórdia dele. Então aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, e em seguida colocou sobre o seu próprio animal e levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou: cuida deste homem, e se alguma despesa tiverdes a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Qual destes 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Eu queria que você também respondesse. Qual desses 3 foi o que esteve mais perto do homem? Declarou o advogado da lei, o que teve misericórdia para com ele, ao que Jesus lhe exortou: vai e procede tu de maneira semelhante. Amados, muitas das vezes nós estamos numa época vivendo um evangelho muito teórico, para você que está em casa e que está nas redes sociais. E esse evangelho tem muito a ver com estar somente dentro da igreja. Mas o evangelho não é só estar dentro da igreja. É uma das partes, é estar reunido com o povo de Deus, adorando, cultuando, glorificando a Deus. Mas o evangelho não se limita a isso. Porque aqui é o próprio Jesus respondendo a um advogado da lei, um perito na lei, né, que estava perguntando como que eu faço para ir morar no céu, como que eu faço para herdar a vida eterna. Então nós vamos ver aí este homem, ele começa a perguntar, mas ao mesmo tempo testar Jesus. E aí Jesus, o que você entende da lei? Ele fala: amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. E muitas das vezes nós estamos dessa forma, irmãos. Desculpa até a minha expressão, mas nós estamos muito teóricos dentro da igreja. Porque o evangelho tem a ver com pessoas, em lidar com pessoas, em conviver com pessoas, em relacionar com pessoas, em ser transformado pelos comportamentos, pelos relacionamentos e também transformar através dos relacionamentos. Se não fosse assim, Jesus não teria passado 3 anos e meio praticamente com os discípulos. Ele viria, morreria na cruz e ia embora. Então o que eu aprendo aqui é que esse homem sabia muito de teoria. E de teoria muitos de nós sabemos. Olha só, eu fiz teologia. Tem muitas pessoas que conhecem a Bíblia do início ao fim. Tem pessoas que são pós-doutorado em teologia. Isso não vai acarretar em nada se não houver uma prática no nosso dia a dia. Eu não estou dizendo aqui que nós somos perfeitos, que nós temos falhas. Todos nós somos pecadores, a palavra de Deus diz. Não há um justo sequer. Mas o que eu estou querendo dizer é que este homem conhecia a lei, o Pentateuco do início ao fim. E ele responde, Jesus fala assim: respondeu muito bem, parabéns, você está nota 10. Mas o que eu creio que Jesus queria indagar ele também era: e o que isso tem causado na tua prática do dia a dia? O que isso tem mudado o teu comportamento dentro da tua casa? Como que você trata os seus filhos? Como que você trata a sua esposa, o seu marido? Como que você trata os seus pais, os seus irmãos, os seus parentes? O que isso tem mudado no teu trabalho? Como que você trata os teus empregados, seus patrões, teus amigos de trabalho, colegas de trabalho? E aí Jesus começa a dizer para ele, né? Mais próximo, aí ele começa a contar a história de um judeu que sai de Jerusalém e vai levar dinheiro e é assaltado e fica quase morto. E passa um sacerdote, irmãos. Sacerdote é um homem que representava Deus, que estava dentro da casa de Deus, que era um homem que representava Deus na terra, que estava ali, né, quando se tinha os pecados, iam ter os sacerdotes. Mas quando esse sacerdote passa diante do homem caído, ele não faz nada. Muitas das vezes eu e você agimos dessa forma. Este homem, eu creio, passa e está tão ocupado com fazer para Deus que esqueceu que Deus pede para que a gente faça para o próximo.
Daqui a pouco vem um levita da mesma forma e passa de largo. Talvez ele cantou, talvez ele cuidou da casa de Deus, talvez ele estava limpando o templo, talvez ele estava fazendo tudo lá, e quando ele passa diante desse homem, que é para ele praticar o amor ao próximo, ele passa de largo também. Mas agora um samaritano, e eu fico imaginando esse advogado da lei, falou assim, então se o sacerdote não parou, se o levita não parou, o samaritano vai pisar na cabeça dele e vai matar ele. Só que o samaritano faz diferente. E é aí que eu quero entrar. O evangelho tem muito a ver com pessoas. O evangelho tem muito a ver com amar a Deus e servir pessoas. Amados, esse samaritano para, ele vai até o rapaz, ele passa azeite e vinho. Ele pega esse rapaz, põe no seu animal, vai até uma hospedaria, gasta dinheiro e depois volta, e se gastar mais eu vou pagar. O evangelho tem muito a ver com isso, irmãos. Às vezes a gente acha que ficar falando de Jesus somente com a palavra de Deus vai resolver alguma coisa na vida das pessoas. O que muda pessoas são relacionamentos, são comportamentos. Você vai perceber com a quantidade mais de pessoa que você se relaciona, você se parece com ela. Está na hora de nós começarmos a influenciar nos relacionamentos. Nós temos alguns trabalhos nos lares, outras casas estão sendo difíceis de abrir os seus lares, suas pessoas, mas entender que o propósito é para entrar nos lares e os relacionamentos mudar, para que haja crescimento tanto de comunhão espiritual, de amadurecimento, para que haja uma comunhão genuína, para que haja uma mudança de dentro para fora. Então, o que eu aprendo com esse samaritano, irmãos, que ele parou. Está na hora da gente começar a parar na nossa correria, ir até as pessoas. Tem pessoas neste momento, como eu falei na reflexão, pensando em tirar a sua vida, com depressão, precisando de um ombro amigo, de um ouvido. E também de ouvir conselhos baseados na palavra de Deus. E você percebeu, eu não estou falando aqui de religião, não estou falando de denominação. Claro que se você tiver que visitar, eu vou convidar você para visitar o nosso ministério. Né? Mas o que eu quero dizer com tudo isso tá na hora da gente praticar. Eu estou aprendendo a cada dia, às vezes isso é difícil na prática, mas a melhor forma de você mostrar para a pessoa que você ama ela é quando você serve ela. A gente precisa cuidar de pessoas, sabe? A gente precisa ser cuidado por pessoas. A gente tem que ter um olhar mais atento, sabe? Amar a Deus e servir pessoas, esse é o dilema da nossa vida. Amar o Senhor em primeiro lugar e ao próximo. Então, irmãos, servir é decidir ver gente. Está na hora da gente sair do nosso individualismo, só pensar em nós, sabe? A gente precisa que... Eu disse essa frase e algumas palavras essa semana, até onde nós fomos ministrar domingo, não estávamos na nossa igreja, que é melhor errar acreditando em uma pessoa do que acertar julgando a pessoa. Então, mesmo que você venha errar, que essa pessoa venha te frustrar, faz o que agrada a Deus. Ama a Deus e serve as pessoas, independente se você vai receber um obrigado, independente se você vai receber gratidão. Faça isso para agradar a Deus. A gente precisa entender que o evangelho tem a ver com relacionamentos, irmãos. E aí é tão interessante que nós estávamos falando esses dias na igreja que a gente está querendo colocar uma placa assim, desculpe o transtorno, estamos em obra. A gente ouviu isso até em um testemunho do pastor. Por que isso, pastor? Porque o local que está em obra, ele está meio bagunçado, então não tem como ficar organizado. E a igreja é lugar de pessoas pecadoras, que necessitam de Jesus em suas vidas, que necessitam reconhecer os seus pecados, confessar Jesus como Senhor e Salvador. Muitas das vezes ensinaram que a igreja é um lugar de pessoas perfeitas e não é, irmãos. A gente, sim, vem do jeito que está e depois Deus e a palavra vai transformando. Mas a igreja é lugar de pessoas pecadoras. E aí que eu queria chegar, então se estiver em obra, a gente chegar nas pessoas e falar assim, desculpa, aqui está em obra, né? Vamos nos ajudar para que a gente possa melhorar. Então, irmãos, a gente tem que agir primeiro com a graça, sabe? A gente precisa começar a fazer aquilo que Jesus faria, sabe? Porque servir constrange, servir custa caro, o nosso constrangimento, né? Então a gente precisa começar a entender, fazer e começar a fazer o que importa para Deus. Sabe, a gente precisa começar... sempre que a gente serve gente, a gente está apontando para Jesus.
Sempre que eu amo a Deus e sirvo pessoas, eu estou apontando para Jesus, porque foi o que Jesus veio fazer. Ele falou assim: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Então, irmão, Deus nos chamou para servir. E servir é o que nós devemos fazer e é o que devemos e o que temos que fazer, né? Então, às vezes você vai servir pessoas que talvez você nem gostaria de estar perto dela, mas é isso que Jesus quer de nós, sabe? Servir nem sempre vai ser uma coisa lógica, sabe? Então, o que eu queria é assim dizer para você, amados, vamos começar a viver o evangelho prático, viver uma cultura do reino de Deus. Eu sei que nós nunca vamos chegar à perfeição, mas se a gente já conseguir mudar a nossa casa, nossa família, se a gente conseguir mudar as nossas igrejas, mudar o ambiente que convivemos, né, isso através de relacionamento já será uma grande vitória para a glória de Deus, né? Então eu te convido para a gente estar a cada dia mais atento, porque quando eu olho para essa parábola, eu aprendo muitas coisas aqui, irmãos, né? O que teve misericórdia. Então, que eu e você possamos ter misericórdia, amados, né? Que nós possamos parar, que nós possamos ajudar. Eu queria aproveitar esse momento aí, não sei se tem perguntas. Se você tiver, depois põe, ou temas que a gente gostaria que a gente falasse no próximo programa. Eu queria deixar aqui, né, um agradecimento primeiro a Deus, depois de estar aqui, né, ministrando, né, essa programação, o programa Cristo Vive em Nós, né, da nossa Igreja Evangélica Cristo Vive em Nós. Eu queria passar aqui os nossos dias de cultos para você, rapidinho. Não sai daí não, por favor, não muda de vídeo não. Os nossos cultos na sede, nosso endereço é Rua Rio Caipora, né, número 92, União de Vila Nova, uma travessa da Papeira do Egito, atrás da Casa da Piscina. E os nossos cultos são de quinta às 20 horas e aos domingos às 18h30 o culto com a família. Tem sido cultos maravilhosos, Deus tem agregado cada dia as pessoas àquele ministério. E nós temos também uma congregação ali no Jardim dos Ipês, Avenida dos Ipês, número 52. Os cultos lá é dia de quarta-feira às 20 horas e aos sábados às 19h30, por enquanto. E nós temos os nossos trabalhos nas casas. Eu queria aqui oferecer para você. Nós temos um trabalho chamado Casa de Cristo. Você que necessita que a gente vai orar, cantar um louvor, levar uma palavra, né? É um trabalho muito edificante e tem mudado vidas. Nós temos ouvido tantos testemunhos de curas dentro dos lares. Então, um pouco tempo de trabalho que a gente tem feito. Então, eu queria desafiar você a abrir a sua casa para a gente estar indo aí, né? Levar uma palavra, orar junto com você, tá bom? Para que Deus possa abençoar aí a tua casa em nome de Jesus. Isso é cumprir, né, o que a palavra de Deus diz em Lucas 10, né? Que eles saíam de dois em dois, entravam nos lares e ali ficavam por algum período, né, semanas talvez, conversando, orando, ensinando a palavra, abençoando aquela casa. Né? E também dizia que aqueles que não recebiam, sai, sacode a poeira do pé e vai para a próxima. Eu queria desafiar você que está aí do outro lado. Nos siga nas redes sociais, tem o nosso canal no YouTube da igreja, Igreja Evangélica Cristo Vive em Nós, a qual Deus nos abençoou ali, estamos conseguindo levar a palavra de Deus, né, um canal bem edificante, divulga para mais pessoas. Tem o nosso canal particular que a gente vai começar também a trabalhar nele, né, para alcançar algumas metas também, vamos começar a colocar lá alguns trabalhos. Nós temos as redes sociais no Instagram, né, Igreja Cristo Vive em Nós Oficial, e no Facebook, que você está aí, né, Igreja Evangélica Cristo Vive em Nós, e tem também o nosso particular, Everaldo Félix Guri e Everaldo Félix Guri. Então, que você nos ajude nas redes sociais, quiser também tem lá o WhatsApp lá da igreja, né, quiser manter contato, quiser saber mais um pouco sobre esse trabalho, deixa uma mensagem embaixo, queria fazer um trabalho no lar, nós estamos aqui para ajudar, para levar o amor de Jesus, para levar, né, esse evangelho da graça e da salvação de Deus. Então, nós queremos aqui agradecer você que está aí nos assistindo, você que abriu aí o seu celular, o seu computador, a sua televisão para a gente levar essa palavra, você que está aí nas redes sociais. Queria agradecer de coração por ter nos acompanhado nesse programa, o programa Cristo Vive em Nós, um oferecimento da Igreja Evangélica Cristo Vive em Nós, e que vem. É um lugar de amar a Deus e servir pessoas. Então, se você quer
experimentar algo diferente, você que não está congregando, você que está afastado dos caminhos do Senhor, porque a gente não pesca em aquário dos outros, venha nos conhecer, nos procure, eu creio que você não vai se arrepender. Não vou estar dizendo que a igreja é perfeita, mas tem sido um lugar de amar a Deus e servir pessoas. Que Deus te abençoe, que você possa ser abençoado em todas as áreas da sua vida, financeira, espiritual, emocional, familiar. Que as bênçãos do Senhor recaiam sobre a tua vida, que o Senhor te dê a paz, que o Senhor te acompanhe e que aonde você colocar as plantas dos pés, você seja abençoado e possa abençoar vidas. Que você ame a Deus e sirva pessoas. Igreja Evangélica Cristo Vive em Nós, um lugar de amar a Deus e servir pessoas. Programa Cristo Vive em Nós, quem falou aqui foi pastor Everaldo Félix. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória!